Bom dia, pessoal. Eu e Bianca, a gente vai apresentar para vocês sobre hemoglobinúria paroxística noturna e anemias hemolíticas que são causadas por hemopatias. A gente vai iniciar falando sobre hemoglobinúria paroxística noturna. Eu trouxe um pouquinho da nomenclatura, né, para a gente entender o porquê desse nome tão complicado. E o nome da hemoglobinúria, ele está se referindo à presença de urina, que vai dar uma característica da urina marrom escura nessa doença, e acontece normalmente no período da manhã, que é o período que tem mais concentração de urina. O paroxística é porque é uma doença que tem uma intermitência, um ciclo. É uma doença que tem essa ciclagem e a gente vai entender mais à frente. E o noturno é porque antigamente acreditava que a hemólise, que é característica dessa doença, uma das principais características, ocorria durante a noite, mas hoje em dia isso já caiu por terra, né? Bom, é uma doença que pode afetar qualquer idade, mas a maioria dos pacientes vai ter entre 40 e 50 anos, vai afetar ambos os sexos na mesma proporção, e as crianças e os adolescentes, eles correspondem normalmente a 10% dos casos, e eles vão ter características de bicitopenia ou pancitopenia. Vai ter trombose em ambos os sexos, ambos os grupos etários, tudo na mesma frequência. Bom, e o que seria a hemoglobinúria paroxística noturna, né? É um transtorno hemolítico que é adquirido, ele é raro, vai se traduzir por hemólise intravascular, vai ter a presença de clones de células troncos, que vão ser chamadas de clone HPN, vai produzir células sanguíneas que são suscetíveis à ação do sistema complemento. As células das linhagens eritrocitárias, granulocitárias, megacarocitárias, elas vão formar um clone anômalo, né? A partir da mesma linhagem de células, ou podem ser pluripotentes ou indiferenciadas, que vão ser anormais essas células. Isso vai dar uma característica de clone a essa doença, por isso que a gente vai falar muito de clone HPN, porque o indivíduo que tem HPN, ele vai ter sempre dois tipos de eritrócitos, os eritrócitos normais, que vão vir do clone normal, e os eritrócitos que são anormais, que vão vir do clone anormal. E esses eritrócitos anormais, eles vão ser sensíveis ao efeito lítico do sistema complemento. As características básicas de HPN vão ser hemólise intravascular, tendência à trombose e insuficiência na medula óssea. Vamos entender um pouquinho do mecanismo, né, da doença. Tudo vai começar quando ocorrer uma mutação somática que vai inativar um gene que vai estar ligado ao cromossomo X. Esse gene é chamado de PIGA. Eu vou falar PIGA porque eu acho mais fácil assim. Esse gene, ele é responsável por codificar uma proteína que vai sintetizar uma molécula que é chamada de GPI. Essa molécula GPI, ela é uma molécula âncora, e essa molécula âncora, ela é responsável pela aderência de diversas proteínas de membrana nas células, nos eritrócitos. Quando tem a ausência dessa GPI, vai acontecer a deficiência, né, dessas proteínas de superfície. No caso da HPN, as células clone HPN, elas vão ter deficiência dessas proteínas. E acontece que a CD55 e a CD59 são proteínas regulatórias do sistema complemento que são ancoradas pela GPI. E na ausência da GPI, vai ocorrer a ausência da CD55 e da CD59, que vai causar uma atividade que é descontrolada do sistema complemento. Bom, e aí a gente vai ter o mecanismo da hemólise intravascular, que a hemólise intravascular na HPN vai acontecer justamente por conta da ausência da CD55 e da CD59. A falta de CD55 vai fazer com que tenha atividade da C3 convertase na superfície dos eritrócitos, né? A C3 convertase e a C5, elas são participantes da via alternativa do sistema complemento, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Mas, enfim, a C3 convertase, ela vai estar com a atividade dela ali, porque ela não vai ter a regulação da CD55. Isso vai acabar ativando os fatores C3, C5 e a via terminal do complemento. No momento que tem a ativação da via terminal do complemento, vai ter a formação do MAC. E o MAC é um complexo de ataque à membrana, que é, normalmente, em condições normais, regulado pela CD59. Mas quando tem a ausência da CD59, vai ter uma formação exacerbada desse MAC. Então, vai estar causando sempre ali a lise das células, né? E quanto mais tem essa formação de MAC, mais vai ter a lise celular dos eritrócitos, e aí vai ocorrer a hemólise intravascular, ou seja, a ruptura dos eritrócitos dentro dos vasos, né? A hemólise intravascular, ela vai acabar liberando hemoglobina livre e arginase eritrocitária.
no plasma, né? E isso vai contribuir para outras manifestações clínicas, porque a hemoglobina livre no plasma e a arginária eritrocitária, elas vão ser responsáveis pela depleção do óxido nítrico. E o que é que acontece? O óxido nítrico, ele é importante porque ele vai agir na parede vascular, vai ser responsável ali pelo tônus e vai também limitar a ativação plaquetária. E quando tem a depleção do óxido nítrico, ele vai acabar fazendo com que aconteçam várias manifestações clínicas. Disfunção erétil é por conta dessa depleção, insuficiência renal e trombose. E tudo isso vai estar presente na HPN. Bom, falando um pouco do quadro clínico da HPN, né? Sempre vai ter a presença de anemias hemolíticas, que vai estar ali dependendo vai ter a mudança de intensidade nelas, né? Elas podem ser discretas, podem ser muito intensas. No caso de, às vezes, é necessário transfusão sanguínea na HPN por conta dessas anemias hemolíticas que podem ocorrer. A morfologia da série vermelha, ela vai ser sempre normal, menos quando estiver associada com síndrome mielodisplásica. Outro fator é que a intensidade da hemólise vai depender do volume clonal de HPN, né? Como eu falei lá, pode ter ausência parcial ou total das proteínas de membrana, e isso vai influenciar na atividade da hemólise. Se for total, a hemólise vai ser muito intensa. Se for parcial, a hemólise não vai ser assim tão intensa. E outra coisa que isso vai influenciar, né, na intensidade da hemólise, como eu falei. Outra coisa que vai agravar a hemólise vão ser as infecções, porque as infecções, elas vão ativar o sistema complemento. Então, como o sistema complemento vai estar sem as proteínas regulatórias, quanto maior for a sua ativação, maior vai ser a formação do MAC. Outro ponto clínico é que a hemoglobinúria, que é consequência da hemólise, ela vai levar o paciente a ter perda crônica de ferro na urina, na forma de hemosiderina. E isso já vai contribuir para a intensidade da anemia também. Por conta disso, também pode ter insuficiência renal, né? A hemólise, ela também pode causar a insuficiência renal. Nos pacientes com HPN, sempre vai ter a citopenia em algum grau, vai só variar a sua intensidade. Inclusive, isso vai estar relacionado com as manifestações hemorrágicas e também com as complicações, né, da HPN. Só para relembrar, a citopenia é quando os níveis de células sanguíneas elas estão baixos, né, e existem vários tipos de citopenia. Eu citei lá no início que as crianças e adolescentes eles vão ter bicitopenia ou pancitopenia. Isso quer dizer, por exemplo, se eles tiverem a redução de duas linhagens, como anemia e leucopenia, eles vão ter bicitopenia. A trombose, ela sempre vai significar um mau prognóstico, né? É a principal causa de morte na HPN. Ela pode ser a venosa, é predominante, e muito raramente vai ter trombose arterial. Vai ter trombose nas vias hepáticas, isso vai caracterizar síndrome de Budd-Chiari, não sei se fala assim, que é uma localização muito comum, inclusive, na HPN, vai estar quase sempre associada com as crises hemolíticas, e algumas vezes elas podem se estender também às veias cavas, né? Tem classificação de HPN. A HPN clássica, ela vai ser quando os pacientes eles apresentam evidências de hemólise, mas não vai ter alteração na medula óssea. A HPN, ela pode estar associada com anormalidades na medula óssea, que os pacientes eles vão possuir evidências clínicas e laboratoriais de hemólise e vão apresentar também alteração na medula óssea que vão ser compatíveis com anemia plásica severa. Síndrome mielodisplásica também, se não me engano. Vão atender os critérios definidos, né, para essas anormalidades que eu citei. A HPN subclínica, como o próprio nome já diz, os pacientes eles não vão apresentar evidência clínica ou laboratorial de hemólise. Vai ter poucas populações de células hematopoéticas clone de HPN e vai ser difícil de detectar. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico de HPN, ele é muito complicado, porque, como eu falei, vai ter várias manifestações clínicas que vão ser mais sintomáticas do que realmente definitivas de HPN, né? Por exemplo, anemia, você está com anemia, mas não necessariamente você tem HPN. Então, o que acontece? Muitas vezes são feitos diversos exames para realmente, depois de muitos exames, descobrir o que é que o paciente tem. Pode ser feito um hemograma, né, com os pacientes que têm HPN, os esfregaços, eles vão ter macrócitos e vão ter também eritrócitos policromáticos.
Vai ter presença de reticulócito, mas menos quando tiver aplasia da medula, né? Não vai ter reticulócitos. Os leucócitos, eles vão estar bem baixos, vai ter neutropenia, vai ter fosfatase alcalina dos neutrófilos em baixa ou quase ausente, e as plaquetas, elas podem estar em número normal ou reduzido. Quando é feito o mielograma, vai ser observado a hiperplasia dos eritroblastos, foi mal, gente, que vão desaparecer quando tiver a aplasia também da medula, né? Quando tiver a insuficiência medular. Tem um exame que tá dentro do mielograma que se chama reação de Pearce. Ele vai fazer ali a pesquisa se tem a presença de hemosiderina no sangue, né? Mas vai ser sempre negativo, porque a hemosiderina ela vai estar saindo pela urina, nos casos de HPN. Pode ser feita a dosagem de acetilcolinesterase, que ela pode estar normal ou diminuída, vai depender do número de células de eritrócitos clones de HPN. Pode ser feito também o teste de determinação de sobrevida dos eritrócitos. Esse teste ele vai mostrar se tem eritrócitos, ele vai mostrar que tem eritrócitos de duas populações. E aí ele vai ver a quantidade de eritrócitos que vai estar da sobrevida dos eritrócitos, né? Que nos clones de HPN a sobrevida vai estar bem reduzida e os clones normais vão estar com sobrevida normal. Então, ele não serve assim para diagnosticar HPN de fato. Também pode ser feito o teste de Combs, que é um exame de sangue que vai avaliar a presença dos anticorpos específicos. Esses anticorpos específicos, eles atacam, que são os anticorpos que atacam, né, as células do sangue. Ele também vai dar negativo para caso de HPN. Mas o diagnóstico de HPN ela vai se basear principalmente na avaliação da sensibilidade dos eritrócitos com a ação hemolítica do complemento na detecção de proteína de membrana ligada à molécula GPI. E aí vai entrar o teste de RAM. O teste de RAM, ele consiste na seguinte metodologia. Os eritrócitos da pessoa que provavelmente tem HPN, eles vão ser expostos às duas reações. Uma reação com soro normal e uma com soro inativado, ambas a 37 graus Celsius. Uma vai ter acidificação e outra sem acidificação. Se houver hemólise no tubo que tem os eritrócitos suspeitos de HPN com o soro normal acidificado, o teste vai ser considerado positivo para HPN. Mas o teste de RAM, ele foi, apesar de ter sido muito utilizado, ele tem um problema porque ele não tem alta sensibilidade para HPN, né? Quando tem poucas células clone, ele dá um resultado falso negativo. Então, isso era um problema. E aí entrou a citometria de fluxo, que atualmente é o padrão ouro para diagnóstico de HPN, também para o monitoramento de HPN, porque ele vai detectar mesmo os pacientes que têm poucos clones de HPN. Então, é uma técnica que é muito sensível, né, muito específica, tem uma execução rápida e permite a análise tanto quantitativa quanto qualitativa das proteínas que são ancoradas pela GPI. Com a citometria, os eritrócitos e os granulócitos, eles são estudados a partir dos anticorpos anti-CD55 e anti-CD59. Vai ocorrer também a classificação dos eritrócitos em diversas populações, né? População tipo 1, tipo 2, tipo 3, que isso confere o grau, né, de preocupação que deve ter com a HPN. Os eritrócitos tipo 1, eles sempre vão expressar as proteínas que são ancoradas pela GPI, ou seja, não vai ter deficiência de CD55 nem de CD59. Já os do tipo 2, eles vão expressar pequenas quantidades das proteínas. E os tipo 3, eles não vão expressar nenhuma. Então, a gravidade da HPN ela vai ser definida pela porcentagem de eritrócitos do tipo 3. Os reticulócitos, eles também são avaliados nessa classificação, né? A alta porcentagem de reticulócitos vai significar que tem uma atividade da medula normal, ou seja, não vai ter aplasia medular, mas quando tiver baixa porcentagem dos reticulócitos, vai significar a falência medular. O diagnóstico diferencial, ele deve ser feito com outras causas da hemoglobinúria, que vão acontecer por doenças hemolíticas, que vão ter também a destruição dos eritrócitos, né? Como o caso das anemias hemolíticas, anemia plásica, anemia congênita, deseritropoética do tipo 2, e algumas outras que também tiverem a presença de hemólise intravascular. Bom, o prognóstico da doença, ele vai depender muito do grau de trombose e da falência da medula, né?
Ambos eles vão ocasionar complicações que muitas vezes são fatais, principalmente no caso das tromboses hepáticas. Tem também a presença de leucemia mieloide em alguns casos, não são muitos, mas pode ter, e quando tiver a presença de leucemia mieloide, ela também pode ser a causa da morte dos pacientes. E o tratamento, né, ele vai ser planejado de acordo com as manifestações clínicas da doença, que como a gente viu são muitas. Então ele vai basicamente ser controlar a anemia do paciente, corrigir as citopenias, prevenir e tratar a trombose. E no caso da anemia, quando tem a presença de anemia, né, o tratamento ele vai ser inativar a ativação do sistema complemento, né, através de um medicamento que é corticosteroides, que vai controlar um pouco da hemólise através da inativação do sistema complemento. Tem também um tratamento com um anticorpo monoclonal, eculizumab, né, que ele vai se ligar com o fator C5, vai impedir a ativação do fator C5 e não vai ter a formação do MAC. Então, pode ser feita também a administração do ferro, por conta da hemosiderinúria, né, que vai ser a liberação do ferro na urina. Algumas vezes pode ser feita transfusão de eritrócitos, que para manter os níveis razoáveis de hemoglobina né, no paciente. E o tratamento de trombose, ele é a parte mais importante, porque se a trombose for descoberta no início, pode reverter os casos, né, com os agentes trombolíticos. E apesar de ter do paciente poder morrer também por leucemia e tal, a principal causa de morte é a trombose. Então, também, essa é a parte principal do tratamento. Também pode ser feito o transplante halogênico, que de medula óssea, né? Mas, como a gente sabe, os transplantes de medula são muito difíceis, muito raros, acontecer já em casos de câncer, então, no caso de HPN é mais difícil ainda. Mas, no caso, teve casos que tiveram transplante halogênico de medula óssea e teve um aumento significativo de sobrevida do paciente. Né? Também teve tratamento, basicamente, de todos os sintomas e quadros clínicos, né? Bom, agora eu vou falar sobre as anemias hemolíticas enzimopáticas. Tá dando para ouvir certinho? Bom, então eu vou continuar. Pode passar, Brenda. Brenda. As anemias hemolíticas enzimopáticas são aquelas que ocorrem por conta da diminuição da produção de enzimas envolvidas no metabolismo celular da glicose. Pode passar. E a alteração nas enzimas eritrocitárias podem ser separadas em dois grupos. Elas podem ser anormalidades na via das pentoses e anormalidades na via da glicose anaeróbica. Eu vou começar falando sobre a anormalidade na via das pentoses. Pode passar. Bom, a via das pentoses é uma rota alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato no citosol sem gerar ATP. Lembrando que essa glicose 6-fosfato também é utilizada na via da glicose anaeróbica. Essa via gera a moléculas de NADPH e também de pentoses fosfato. O NADPH ele participa da síntese de ácidos graxos, de compostos esteroides, combate os efeitos nocivos das espécies reativas de oxigênio e radicais livres. E muito importante, ele mantém o glutation reduzido. O glutation ele é muito importante para manter o potencial de redução intracelular dos eritrócitos e também tem uma ação muito importante antioxidante. E as pentoses fosfato participam da síntese de ácidos nucleicos e outros compostos. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe uma imagem da via das pentoses. A glicose 6-fosfato que está lá no citoplasma, ela vai ser convertida em 6-fosfogliconato. E essa conversão produz uma molécula de NADPH. Esse 6-fosfogliconato, ele é convertido em ribulose 5-fosfato. E essa reação produz gás carbônico e outra molécula de NADPH. E a ribulose 5-fosfato é convertida depois em ribose 5-fosfato. Como a gente pode ver, associada a essa via,
a produção de NADPH vai atuar como cofator na conversão de GSSG em GSH. Esse GSH é o glutation. E também, né, como eu falei, na síntese de ácidos graxos e esteróides. Então, a normalidade na via das pentoses vai se dar de várias formas, com várias deficiências enzimáticas, mas a principal causa de anemia hemolítica é a deficiência na enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a enzima que atua na primeira reação. Pode passar. Bom, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ou né, G6PD, ela é ocasionada por mutações genéticas no cromossomo X. E por ser uma doença do cromossomo X, ela vai estar ligada ao sexo masculino, porque os homens possuem apenas um cromossomo X, e se esse cromossomo X for mutado, ele terá a deficiência. Já as mulheres possuem 2 cromossomos X, e se apenas um tiver a mutação, ela ainda terá o outro cromossomo X normal. E como um dos cromossomos X é inativado, ela pode ou não ter a deficiência. Cerca de 400 milhões de pessoas sofrem de graus variáveis dessa doença no mundo todo, sendo a maior prevalência na África e em alguns países da Ásia. No Brasil, acredita-se que 4% da população possui essa deficiência. Pode passar. Bom, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ela pode precisar de alguns gatilhos para causar crises hemolíticas. Esses gatilhos podem ser infecção, ingestão de drogas oxidantes ou de feijão em fava. Esses gatilhos, eles vão causar, né, a deficiente redução da hemoglobina. Isso acontece justamente pela deficiência na via da pentose, que causa deficiência na produção de NADPH, que vai causar deficiência na conversão de glutation. E como esse glutation tem uma ação antioxidante, vai ser deficiente a redução da hemoglobina, que ocasiona a oxidação da hemoglobina e o acúmulo de metahemoglobina. Pode passar. Esse acúmulo de metahemoglobina, ele ocasiona a deposição de globina separada do M nas células. E isso ocasiona o aparecimento dos corpúsculos de Hens. Esses corpúsculos, quando as células passam pelo baço, são removidos pelos macrófagos esplênicos. E essa remoção dos corpúsculos de Hens, eles causam a deformação da célula e o aparecimento de células mordidas. E essas células vão depois serem hemolizadas. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar o aparecimento dos corpúsculos de Hens no esfregaço. E aqui é uma coloração de azul de cresil. São esses pontinhos azuis mais escuros. Pode passar. E nessa imagem eu trouxe um exemplo das células mordidas, que são bem específicas dessa deficiência de glicose e 6-fosfato desidrogenase. Pode passar. Bom, essa deficiência pode ser classificada de 3 formas. A classe 1 tem deficiência enzimática severa e hemólise crônica, e ela é mais prevalente em pessoas brancas. A classe 2 tem deficiência enzimática severa também, mas a hemólise é intermitente e geralmente é associada a infecção ou um medicamento oxidante. E essa classe, ela está mais prevalente em populações mediterrâneas, né, e seus descendentes. A classe 3 tem deficiência enzimática moderada com hemólise intermitente, associada também a quadro infeccioso ou uso de medicação. E essa classe ela é mais prevalente em afrodescendentes. Pode passar. Bom, sobre a etiopatogenia dessa deficiência, como eu já falei, é ocasionada em mutações no cromossomo X e também já falei que ela é ligada ao sexo masculino. E existem mais de 400 variantes enzimáticas que podem variar de acordo com a população.
Inclusive, essas variantes enzimáticas e o mecanismo de mutação genética parece proteger indivíduos que residem em áreas endêmicas para a malária das crises hemolíticas. Pode passar. Bom, sobre o quadro clínico, essa deficiência pode se manifestar em 4 diferentes quadros clínicos. E o primeiro é a anemia hemolítica aguda, em que vai haver uma crise hemolítica aguda, intravascular e extravascular. Apresenta queda rápida do hematócrito, uma elevação da bilirrubina indireta, a queda da aptoglobina, que, como o Carol falou no outro seminário, né? Essa queda é ocasionada porque essa aptoglobina vai ficar saturada e ela causa mal-estar, calafrios, cefaleia, náuseas e vômitos, confusão mental, dor lombar, hematúria e alteração cardiorrespiratória. Pode ocasionar uma reticulocitose depois de 7 a 10 dias, e isso ocorre porque a demanda eritrocitária aumenta com a hemólise das células velhas, e aí a medula óssea produz mais células e lançam ela na circulação na forma de reticulócitos. Inclusive, esse aparecimento de reticulócitos depois de 7 a 10 dias é muito importante na hora do diagnóstico, porque se essa contagem for antes desses dias, ela pode dar normal. E pode haver também a necrose tubular aguda. E, consequentemente, posteriormente, pode haver uma insuficiência renal por conta dessa hemoglobinúria. Pode passar. O segundo quadro clínico é a anemia hemolítica não esferocítica congênita. Ela faz parte da classe 1, ou seja, tem deficiência enzimática severa e hemólise congênita, ou crônica. A hemólise crônica é de intensidade variável, mesmo na ausência de oxidantes, e os quadros hemolíticos podem ser fulminantes após a exposição a drogas oxidantes. Pode passar. O terceiro quadro clínico pode ser a icterícia neonatal. Ela ocorre, né, quando os níveis de bilirrubina estão elevados, causando amarelamento na pele, nos olhos e nas mucosas. E o pico de incidência da hemólise ocorre entre o segundo e o quarto dia de vida, em que tem mais icterícia do que anemia, e raramente se apresenta como uma anemia grave. Pode passar. O quarto quadro clínico é o favismo, que ele faz parte da classe 2. O favismo, ele ocorre após a ingesta de feijão em fava, e ele ocorre de 5 a 24 horas, podendo também ser mais demorado, chegando a 48 horas após a ingestão. E acomete crianças de 1 a 5 anos, ocorrendo hemólise intravascular intensa. Pode passar. O diagnóstico laboratorial, né, pode ser feito principalmente, na verdade, por dosagem de G6PD, que é a enzima deficiente, e essa dosagem também pode ser feita por eletroforese dessa enzima para observar os padrões enzimáticos. Pode ser feita também por busca por corpúsculos de RENs no esfregaço e PCR para mutação do gene da enzima. E também, né, podem ser observados os resultados do hemograma. Um hemograma típico de anemia hemolítica, que é hemoglobina baixa, hematócrito baixo, o VCM pode estar normal ou abaixo, o CHCM também pode estar normal ou abaixo, e o RDW pode estar aumentado. Pode passar. O tratamento, ele é principalmente evitar o uso dos medicamentos que causam as crises hemolíticas. Inclusive, algo interessante a se fazer é dosar a enzima em pacientes negros sempre que houver a necessidade de utilizar esses medicamentos, né, para prevenir essas crises. Evitar o contato com produtos químicos oxidantes, como naftalina, nitratos e nitritos e fenilidrazina. A esplenectomia é indicada raramente
E nos recém-nascidos indica-se o exsanguíneo transfusão, que é a substituição completa do sangue do recém-nascido se a hiperbilirrubinemia for muito elevada. Pode passar. Pode-se também indicar a utilização de medicamentos em portadores da deficiência sem manifestações hemolíticas, como o ácido acetil salicílico, aminopirina, vitamina C em doses baixas, clorofenicol, cloroquina, fenilbutazona, quinina, sulfadiazina e vitamina K. Pode passar. Bom, o segundo grupo das anemias hemolíticas enzimopáticas está na normalidade na via da glicose anaeróbica, que a gente, inclusive, estudou para a prova, que é a via de Embden-Meyerhof, que é responsável pela produção de energia, em que para cada molécula de glicose são formadas 2 moléculas de ATP. A deficiência na produção do ATP leva a alterações na membrana do eritrócito, levando à hiperidratação, formação de esferócitos ou não é uma característica, e a consequente destruição da célula. Isso se dá principalmente pela desregulação das bombas iônicas, que são dependentes de ATP, como a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, que a gente já viu que levam ao enrijecimento da membrana e a hemólise. Pode passar. Aqui está representada a via, né, de Embden-Meyerhof. Lá embaixo, no finalzinho da reação, o fosfoenol piruvato é convertido em piruvato, e esse piruvato ele vai ser utilizado em outras vias, como para a produção de acetil-CoA e outros metabolismos, né? E essa reação, ela é feita pela enzima piruvato quinase. E a deficiência dessa enzima é a principal forma da anormalidade na via da glicose anaeróbica. E a deficiência vai causar a anemia hemolítica. Pode passar. Então, a deficiência da piruvato quinase é uma doença de caráter recessivo, e por ser uma doença de caráter recessivo, ela é geralmente heterozigótica, com exceção dos casos com consanguinidade, em que 2 pessoas, provavelmente, que são da mesma família, né, tem um filho, e esse filho nasce homozigoto recessivo, e aí a anemia é mais intensa. A deficiência na produção de ATP leva a alterações da membrana dos eritrócitos. Pode passar. Bom, as isoenzimas da piruvato quinase estão localizadas em 2 genes. O gene M, que ele pertence aos músculos, leucócitos e outras células, está localizado no cromossomo 15, e o gene L, porção R, está presente no fígado, que se localiza no cromossomo 1. A anemia hemolítica enzimopática vai ser causada quando esse gene L, porção R, sofre mutação. Pode passar. O quadro clínico se resume em hemólise crônica com esplenomegalia variável. Pode ocorrer litíase biliar, que é o aparecimento dos cálculos na vesícula, e alterações ósseas crâniofaciais. A anemia, ela é de grau variável. Inclusive, uma pessoa pode chegar à idade adulta sem manifestação clínica nenhuma, sendo assintomático. E também pode aparecer a forma de icterícia crônica. Pode passar. O diagnóstico laboratorial também é feito com hemograma característico de anemia, sem presença de eritrócitos atípicos nem esferócitos. O esfregaço dessa deficiência pode ser normocrômico e normocítico, mas também pode haver, sim, o aparecimento de eritrócitos de células espinhosas. O diagnóstico é feito principalmente pela dosagem da piruvato quinase, que vai estar baixa. O teste de fragilidade osmótica vai dar normal. Esse teste de fragilidade, ele mede, né, a variação da resistência do eritrócito quando este é colocado em uma solução hipotônica, então vai dar normal. A duração da vida média dos eritrócitos é variável, e o esfregaço também pode apresentar um pontilhado basófilo nas hemácias.
Pode passar. Bom, aqui eu trouxe um exemplo do esfregaço sanguíneo da deficiência da piruvato quinase, normocítico, normocrômico, e aqui no centro da imagem a gente vê uma célula com pontilhado basal. Pode passar. O tratamento, ele é feito por hemotransfusão, e essa hemotransfusão, ela pode ocasionar o acúmulo de ferro. Então, pode ser feito o uso de quelante de ferro. E pode-se indicar a esplenectomia, se for necessário. Pode passar. E é isso, gente. Aqui são as nossas referências utilizadas no trabalho. Certo. Deixa eu só terminar a gravação aqui para a gente poder ver as perguntas.